Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta quarta-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 19 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um deles e disse: procurai negociar até eu voltar. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe também tu o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo por tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, ele já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Amados e amadas de Deus, Jesus está chegando em Jerusalém. Jesus já estava perto de Jerusalém. E eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus conta uma parábola, a história de um homem que partiu para um país distante a fim de ser coroado rei. Jesus diz que ele partiu para um país distante. Partiu para quê? Para ser coroado rei e depois voltar. E o que ele faz? Ele chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Amados e amadas de Deus, negociar até que eu volte. E diz o Evangelho: seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Amados e amadas de Deus, possivelmente Jesus está falando aqui da experiência de Arquelau, que foi a Roma e os judeus mandaram uma embaixada atrás dele porque não queriam que ele fosse rei. E ele foi coroado rei.
E Jesus agora diz que o homem foi coroado rei e voltou. O que ele faz? Ele chama agora aqueles que tinham recebido as 100 moedas. Chamou o primeiro, que devia prestar contas agora da administração do quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. Amados e amadas de Deus, ele fez aquelas 100 moedas render 10 vezes mais. E diz o texto do Evangelho, de Jesus contando a parábola, o homem disse: muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. Ele fez aquelas 100 moedas render 10 vezes mais, ele recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. Amados e amadas de Deus, o primeiro as fez render 10 vezes mais. O segundo as fez render 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe também tu também o governo de 5 cidades. E chega depois o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. Amados e amadas de Deus, o primeiro fez render 10 vezes mais, o segundo fez render 5 vezes mais, o terceiro não fez render nada. Guardou as moedas num lenço. Guardou as moedas num lenço. E o que diz o homem, o que diz o Senhor para este servo mau? Eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Amados e amadas de Deus, ele não fez render o dinheiro do seu Senhor. Os 2 primeiros fizeram render, este terceiro ou melhor, guardou num lenço as moedas do seu Senhor. Ele é um servo mau, ele é um servo que não é capaz de fazer render aquilo que recebeu. Amados e amadas de Deus, é claro, o Evangelho vai se concluindo, o Evangelho, Jesus vai mandar depois pegar as moedas desse que não fez render e dar para aquele que tem 1000. E eles vão objetar: mas ele já tem 1000. E Jesus vai dizer: eu vos digo, todo aquele que já possui será dado mais ainda. Aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. Amados e amadas de Deus, quero dizer, aquele que tem, aquele que coloca os dons a serviço, esse recebe mais. Agora, quem guarda, quem não é capaz de colocar os dons a serviço, aquilo que recebeu a serviço, será tirado até aquilo que pensa ter. Que essa palavra de Deus nos ajude, a colocarmos cada vez mais nossos dons a serviço, a fazer com que aquilo que recebemos possa cada vez mais frutificar, se tornar dom. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.